Olha só o que esse príncipe vai fazer. Ezequiel 45, verso 22. Nesse dia, o príncipe fará o sacrifício pelo pecado, um touro para si mesmo e para todo o povo. Durante os 7 dias das festas, ele fará o holocausto para o Eterno, 7 touros e 7 carneiros sem defeito. Ou seja, para quem fala que é ciclano, né? É uma época que ainda tem sacrifício de animais pelo pecado, e esse príncipe faz sacrifícios por si mesmo, né? Porque segundo alguns, esse príncipe é o Messias, etc e tal, é o rebento davídico que não tem pecado. Por que ele está fazendo sacrifício pelo próprio pecado? E aí, como é que vocês me respondem agora? Tá vendo como o contexto é difícil? E assim, para quem fala que é o templo futuro, etc e tal, gente, a gente sabe que os sacrifícios, ele é um conceito, né, do mundo antigo, onde se foi passada uma mensagem monoteísta por cima. Existia sacrifício na Bíblia hebraica para o povo de Israel, porém eles faziam para o Eterno. Porém, os próprios profetas falavam que Deus ele não quer sacrifício, ele prefere outras coisas. A gente tem um estudo sobre isso. Qual a razão de, em pleno século XXI, voltar a ter sacrifício de animais para o culto ao Eterno? Então, é uma pergunta que eu faço, tá? Vamos continuar aqui. Ezequiel 46. Assim fala o Eterno Deus, a porta... Olha só. Não falaram que essa porta ia ficar fechada para sempre? Então eu queria que me explicassem aqui. Bom, primeiro a gente não vai falar dessa porta. Ezequiel 46, aqui no começo, não está falando dessa porta do oriental. Assim fala o Eterno Deus de Israel. A porta do ádrio interno, que está voltada para o oriente, estará fechada durante os 6 dias de trabalho do oriente. Mas no dia de sábado estará aberta. Também estará aberta no dia de lua nova. O príncipe vindo de fora entrará pelo vestíbulo da porta e se postará junto da ombreira da porta. Depois os sacerdotes oferecerão o holocausto do príncipe e seu sacrifício de paz. O príncipe se prosternará no limiar da porta e depois sairá. Mas a porta não será fechada até o entardecer. Ou seja, ela ia ficar fechada, mas depois ela ia ser aberta. E aqui falou: o holocausto que o príncipe oferecerá ao Eterno em dia de sábado será de cordeiros, de 6 cordeiros sem defeito e de 1 carneiro sem defeito. Ou seja, aqui é uma época que os sacrifícios eles estão sendo utilizados. E olha só, o verso 12 de Ezequiel 46, o que diz aqui? Ó? Verso 10, aliás. Quanto ao príncipe, entrará no meio deles no momento em que entrarem e sairá quando eles saírem. Por ocasião das peregrinações e das festas, a oferenda será de 1 efa para o novilho e de 1 efa para o carneiro. Para o cordeiro será um dom espontâneo de sua parte, quando o azeite 1 rim por efa. Quando o príncipe fizer para o Eterno um holocausto voluntário ou um sacrifício de paz voluntário, ser-lhe-á aberta a porta que dá para o oriente. Ou seja, ela é fechada, porém ela é aberta. E aí, o que vocês me dizem? É a mesma porta de Ezequiel 44. Cadê o mistério da profecia que essa porta ia ficar fechada para sempre? Primeiro que no verso seguinte a gente já vê ela sendo utilizada pelo príncipe. E aqui ela é uma coisa que sempre é aberta, em 6 dias depois ela é fechada, depois ela é aberta, para fazer certos rituais concernentes a sacrifício, né? E aí, como é que fica, pessoal? E outra coisa também, o pessoal fala, mas não é esse templo por causa não tem as 12 portas, né? Aquele templo de Zorobabel. Olha, como é que não tem se em Neemias fala sobre as portas? Neemias 3, ele é bem claro, pessoal. O livro de Neemias. Inclusive o livro de Neemias, ele é posterior, né? Ele é da volta do exílio. Você vê lá Esdras, Neemias, né? Fala de Zorobabel. E Neemias 3 fala sobre as portas. Leia um capítulo de Neemias. Capítulo 3, como é que não fala das portas? Justamente Neemias está falando disso. E nesses capítulos também de Ezequiel fala, né, dos casamentos mistos. E é justamente você vê isso no livro de Neemias, que eles eram contra, né? Eles têm até uma punição em Neemias capítulo 13 para os casamentos mistos. Ou seja, está tudo aqui, pessoal.
Tudo aqui certinho. Então, assim, difícil. Olha só, Neemias 13. Não, Neemias 12. O 39. O que diz aqui? Aqui eu marquei do 39 ao 47. Depois, passando por cima da porta de Efraim, da porta dos peixes, da torre de Ananel e da torre do Sem, até a porta das ovelhas, paramos na porta da guarda. Aqui está falando das portas, né? Inclusive, leiam um capítulo de Neemias 3 completo. Eu só não vou ler porque senão vai ficar muito longo. E olha o que diz aqui no verso 47, que interessante, de Neemias 12. Portanto, de cantores e dos cânticos de louvor e de ação de graças a Deus, portanto, todo o Israel, no tempo de Zorobabel e no tempo de Neemias, servia aos cantores, aos porteiros, as partes que lhes cabiam segundo suas necessidades de cada dia. As oferendas sagradas eram entregues aos levitas, e os levitas nas entregavam aos filhos de Arão. E aí? Como é que fica? Ezequiel 48, verso 30 ao 35 fala sobre o quê? Fala das saídas das cidades, né? E em Neemias 13 você vê nessas portas aqui sendo, né, construídas. E ele fala de cada porta em Neemias capítulo 3. Então, assim, fica difícil, pessoal. Tanto para quem aplica a época de Jesus, fala que ele é o Deus que passou, né? Sendo que a gente já desmascara isso, mostrando que a porta, elas têm completamente acesso. Não só ao príncipe, mas também as pessoas que acompanhavam o príncipe, que é um sumo sacerdote. E para quem fala, né, do templo futuro, qual a lógica em pleno século XXI voltar a ter sacrifício de animais como culto a Deus? Então fica essa problemática aí, né? E assim, claramente que esse príncipe ele é um sumo sacerdote, né? Inclusive a volta da monarquia de Israel, eles governavam, né? Os príncipes, né, eram da tribo sacerdotal. E até na volta do exílio também, quem fazia esses serviços aqui que estão em Ezequiel, do 40 em diante, é um sumo sacerdote. Então, aí, essas problemáticas aí, e para mim é uma questão simples, né? As pessoas têm esse costume, vai acontecer ainda. As próprias pessoas invalidam os profetas, né? Tudo que os profetas falaram, Ezequiel, isso não aconteceu, isso também não aconteceu. Gente, então eles não são profetas. É por isso que a gente faz uma análise contextual e histórica. Ainda mais é feio até para quem fala, né, que é Jesus, etc. e tal. Então por que esse príncipe faz sacrifício pelos próprios pecados? Em Ezequiel 45, 22. E onde está falando que esse príncipe é descendente de Davi? Não é o mesmo da narrativa de Ezequiel 37, tá, pessoal? Que é Zorobabel. Ali, essa invasão de Gog e Magog são anos depois. E essa narrativa do templo aqui glorificado é depois da guerra. É justamente na monarquia. Tá bom? Então essa é a minha opinião sobre Ezequiel 44. Assim, só para complementar, né, esse assunto de Ezequiel 44, eu agradeço também a ajuda do meu amigo Samuel, né? Conheci através do WhatsApp. Ele também coletou várias informações importantes que me ajudaram a contribuir com essa informação.